Clara Oliveira sabia que este seria um dos maiores desafios de sua carreira. Como jornalista investigativa, ela já havia desbravado locais esquecidos pelo tempo, mas o hospício abandonado, escondido no fim de uma estrada esquecida, parecia algo diferente. Não era apenas o passado sombrio do lugar que a atraía, mas os sussurros que persistiam, mesmo após tanto tempo. O hospício, fechado há mais de 40 anos, era um símbolo de crueldade. Diziam que muitos pacientes nunca saíram de lá. E os poucos que saíram, carregavam em seus olhos uma loucura inexplicável, fruto dos experimentos do médico-chefe, o Dr. Moretti, famoso por seus métodos extremamente questionáveis. Clara havia lido sobre isso em artigos antigos, mas agora estava diante do prédio, a poucos passos de descobrir a verdade. Ela se preparou para entrar no hospício, mas antes disso, olhou ao redor e sentiu uma sensação estranha. A vegetação densa parecia querer engolir o local, como se estivesse tentando esconder o edifício de qualquer um que ousasse se aproximar. Ela pegou sua câmera e começou a gravar. Onde você está assistindo essa história? Deixe seu comentário abaixo. Vamos ver de que lugar o mistério da noite nos alcança. Ao cruzar o portão enferrujado, Clara respirou fundo e seguiu em direção à entrada do prédio. O hospício parecia em ruínas, mas ainda mantinha uma presença sombria, como se o tempo tivesse sido interrompido ali. Ela sabia que, de algum modo, algo a esperava dentro. O silêncio absoluto ao redor era quase palpável, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos no chão de pedra. Era um lugar condenado, e Clara podia sentir isso em cada centímetro do ambiente. Ela estava prestes a entrar em um território onde a linha entre o racional e o sobrenatural começaria a desaparecer. Cada passo que ela dava a aproximava mais da verdade que poderia mudar sua vida para sempre. Ela empurrou a porta de madeira, que rangia com resistência, como se relutasse em ser aberta. O som ecoou pelo interior do prédio deserto, levando Clara a questionar se ela realmente estava sozinha. A sala à frente estava repleta de móveis antigos, desordenados, com papéis e objetos espalhados pelo chão. Mas o que mais chamou sua atenção foi o cheiro. Um cheiro de algo envelhecido e esquecido, como o próprio hospício. Enquanto avançava, o barulho de um vidro quebrando veio de algum lugar no fundo do corredor. Clara parou. Seus olhos se fixaram na escuridão à sua frente. O que poderia ter causado aquele som? A luz de sua lanterna iluminava apenas fragmentos do que estava à sua frente. A dúvida tomou conta de seu espírito investigativo. Ela deu mais um passo. E então, antes que pudesse reagir, uma sombra passou rapidamente à sua direita. Clara congelou. Por um momento, tudo o que ela pôde fazer foi observar a escuridão. O que era aquilo? O vento? Ou algo mais? Ela segurou a câmera com firmeza e seguiu em frente, mas a sensação de estar sendo observada estava mais forte do que nunca. Agora, mais do que nunca, Clara sabia que não estava sozinha no hospício, e o que quer que estivesse ali, tinha notado sua presença. Ela sentiu um calafrio subir pela espinha, mas sua mente, determinada a descobrir a verdade, ignorava o medo crescente. O jogo estava apenas começando. A verdade sobre o hospício e seus horrores ainda estava oculta, mas Clara estava disposta a encontrar as respostas, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Ela seguiu pelos corredores, sem saber que a cada passo estava mais próxima de um mistério que nunca deveria ter sido revelado. Clara não sabia quanto tempo havia se passado desde que entrou no hospício, mas sentia que cada minuto estava carregado de algo além da razão. O corredor à sua frente parecia se estender infinitamente. Cada porta uma promessa de mistério e perigo. Mas foi a última porta à esquerda que chamou sua atenção.
Estava entreaberta, como se convidasse Clara a entrar. Ela se aproximou lentamente, tentando não fazer barulho. O som dos próprios passos, abafado pelo carpete grosso no chão, tornava o ambiente ainda mais silencioso, como se o próprio hospício estivesse aguardando algo. Clara empurrou a porta devagar, seus olhos ajustando-se à escuridão. Dentro, uma mesa de madeira antiga estava coberta por papéis amarelados, com anotações manuscritas que pareciam trazer um tipo de desespero. Ela se aproximou da mesa e examinou os papéis. O que mais lhe chamou a atenção foram os nomes riscados, como se alguém estivesse apagando rastros de vidas passadas. As palavras experimento, falha, morte estavam claramente visíveis, em uma caligrafia apressada e angustiada. Clara sentiu um nó no estômago. Era como se o hospício ainda carregasse consigo os ecos de tudo o que ali acontecera. Mas antes que pudesse analisar mais a fundo, o som de algo pesado caindo no corredor ecoou por toda a ala. Clara deu um salto para trás, sua mão instintivamente se fechando ao redor da lanterna. O som parecia vir de uma sala mais adiante, e ela sabia que não poderia ignorar aquilo. Seu instinto investigativo estava em alta, mas o medo também começava a se infiltrar em sua mente. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos, e seguiu o som até o final do corredor. O ambiente se tornava mais opressor a cada passo, a luz da lanterna mal iluminando o caminho à frente. A sensação de ser observada estava ainda mais forte. Clara sentia o peso da presença de algo, ou alguém, em cada canto escuro daquele lugar. Ao virar a última esquina, ela se deparou com uma grande porta de ferro. Estava entreaberta, e uma corrente quebrada jazia no chão ao lado. A sala estava escura, mas uma luz fraca piscava no fundo, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. Clara sabia que estava prestes a descobrir algo grande, algo que ela não poderia ignorar. Ela se aproximou da porta e empurrou-a com cautela. A luz fraca que piscava no interior da sala revelava uma grande mesa, cercada por cadeiras vazias e uma série de papéis espalhados. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o diário, aberto sobre a mesa, com a página virada para ela. As palavras escritas ali eram claras. Se você chegou até aqui, então já é tarde demais. Clara congelou. As palavras estavam escritas com uma caneta vermelha, e uma sensação de pavor tomou conta de seu corpo. Ela sabia que algo muito errado estava acontecendo ali. Algo que ela não poderia compreender com sua mente lógica e racional. Mas mesmo assim, ela avançou, sua curiosidade superando o medo. Ela estava perto da verdade, e nada, nem mesmo a escuridão, poderia impedi-la de continuar. Ela olhou para o diário, seu coração batendo mais forte, e leu as palavras em voz baixa. Os pacientes nunca saíram, e os experimentos não terminaram. As palavras pareciam ecoar em sua mente cada sílaba mais pesada que a anterior. Clara sabia que agora não havia mais volta. Ela havia cruzado a linha entre a razão e o desconhecido. Clara não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. As palavras no diário ainda ecoavam em sua mente, como uma sentença de morte. Ela olhou ao redor, mas o ambiente parecia cada vez mais imerso em uma névoa densa, como se o hospício estivesse tentando engolir sua sanidade. Ela sabia que estava em um caminho sem volta, mas sua busca pela verdade a mantinha firme. O som do vento sibilando nas janelas quebradas e o farfalhar das cortinas penduradas eram os únicos sons que podiam ser ouvidos. Clara tomou mais um fôlego, tentando ignorar o calafrio que percorria sua espinha. Ela olhou novamente para o diário, agora fechando-o com um gesto automático. Sentia uma necessidade urgente de encontrar mais pistas, de entender o que tinha acontecido ali. Mas ao levantar-se da mesa,
Seus olhos se fixaram em algo na parede. Um quadro, pequeno e empoeirado, mostrava uma imagem que parecia ser uma foto antiga de vários pacientes do hospício, incluindo o Dr. Moretti. Eles estavam sorrindo, mas algo naquela imagem não parecia certo. Os olhos dos pacientes pareciam vazios, como se estivessem sendo controlados por algo além da compreensão humana. Clara engoliu seco. Ela se afastou da mesa e caminhou até a parede, tentando ignorar o peso da sensação de ser observada. Ao tocar o quadro, uma estranha vibração percorreu seu corpo, e a lâmpada acima dela começou a piscar freneticamente. Clara deu um passo para trás, o medo agora dominando completamente seu corpo. O ambiente estava ficando mais pesado, e ela sabia que algo estava prestes a acontecer. De repente, a porta da sala se fechou com um estrondo, e Clara se virou rapidamente. Seu coração disparou e ela correu até a porta tentando abri-la, mas estava trancada. Ela estava presa. Olhou desesperada ao redor, buscando uma saída, mas tudo parecia estar conspirando contra ela. O hospício não queria que ela saísse. Foi quando ela ouviu uma risada, baixa, quase imperceptível, mas cheia de malícia. Clara congelou. A risada vinha de algum lugar distante, mas estava tão perto ao mesmo tempo. Ela olhou para os lados, buscando a origem do som, mas tudo o que encontrou foi escuridão e silêncio. A sensação de ser observada, antes apenas inquietante, agora era esmagadora. Ela tentou respirar fundo, se concentrando, e então ouviu passos atrás de si. Lentamente, virou-se, a lanterna iluminando um corredor vazio. Os passos cessaram, mas Clara sabia que algo estava ali, algo que não deveria ser. O medo a invadiu como uma onda. Ela havia sido alertada, mas agora não havia como voltar atrás. Ela se encontraria com o que quer que estivesse ali, no fundo daquele hospício maldito. O diário, a risada, os passos. Tudo se juntava. Clara sabia que estava chegando perto de algo muito maior do que ela imaginava, e não havia mais como ignorar o que estava acontecendo. O hospício estava vivo, e ele não a deixaria ir. Clara estava sem saída. A sensação de estar sendo caçada, vigiada a cada passo, estava ficando insuportável. Ela olhou ao redor da sala onde estava trancada, tentando encontrar algo que pudesse ajudá-la. O ambiente estava se fechando ao seu redor, como se o próprio hospício estivesse se adaptando à sua presença, movendo-se contra ela, forçando-a a continuar a investigação que nunca deveria ter começado. Os passos continuaram ecoando pelos corredores, mais fortes, mais próximos, até que, de repente, o silêncio voltou. Clara quase não conseguia distinguir se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. Sua mente estava começando a se fragilizar com o peso do medo. Ela sentia uma pressão na cabeça, como se algo estivesse tentando se infiltrar em seus pensamentos, manipulando sua percepção da realidade. O vento, antes suave, agora assobiava por uma das janelas quebradas, como se estivesse sussurrando segredos, contando histórias esquecidas. Clara olhou para a porta novamente. Estava trancada, mas havia uma chave sobre a mesa. Ela nunca a havia notado antes, mas agora parecia tão óbvia. A chave estava lá, esperando que ela a pegasse. Clara hesitou. Algo não estava certo. Ela estendeu a mão lentamente, com os dedos trêmulos. A chave parecia emitir um brilho fraco à luz da lanterna, como se estivesse viva. Ao tocá-la, uma onda de frio a percorreu. Ela hesitou, mas seu instinto de sobrevivência a fez agir. A chave girou na fechadura com um som estridente, e a porta se abriu com facilidade. Mas o que Clara viu do outro lado a fez engolir em seco. O corredor à sua frente estava diferente. As paredes estavam cobertas por uma substância escura,
que parecia sangue coagulado, e o ar estava mais denso, quase impossível de respirar. Clara sabia que havia algo mais naquele corredor, algo que não deveria estar lá. E antes que pudesse dar um passo à frente, o som de um suspiro baixo, quase abafado, a fez parar. Ela olhou para trás, para a sala da qual acabara de sair, mas a porta estava fechada novamente. Agora, ela estava sozinha, isolada no corredor. O medo era quase palpável. O hospício agora parecia um organismo vivo, reagindo à sua presença, mudando de forma, alterando sua percepção, como se estivesse tentando engolir sua sanidade. Clara sentiu uma dor aguda na cabeça e caiu de joelhos. Sua mente estava à beira do colapso. Mas foi quando ela olhou para o final do corredor que viu. Uma figura se aproximava lentamente, como uma sombra que se arrastava sobre o chão. Era impossível identificar se era humano ou algo mais, mas a presença era inconfundível. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. O ser, ou o que quer que fosse, estava vindo em sua direção. Clara tentou se mover, mas seu corpo parecia paralisado. Era como se ela estivesse sendo puxada pela escuridão, forçada a encarar aquilo que sua mente não conseguia processar. A figura estava quase ao alcance de sua lanterna. Ela piscou, e o ser desapareceu, como se nunca tivesse existido. Clara olhou em volta confusa, mas não havia mais ninguém. Apenas a escuridão. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. O hospício não era apenas um lugar. Era uma prisão para algo muito mais antigo, muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. E agora, Clara estava dentro dessa prisão, sem saber se conseguiria sair. Clara estava completamente perdida. As paredes do hospício pareciam se mover ao seu redor, distorcidas e alteradas, como se estivessem moldando-se para confundi-la ainda mais. Ela tentava racionalizar, mas o que estava acontecendo ali transcendia qualquer explicação lógica. O hospício não era mais apenas um prédio abandonado, era algo vivo, algo que se alimentava de seus medos e suas inseguranças. Ela avançou com passos hesitantes, sentindo o ar pesado ao seu redor. A cada passo que dava, sentia uma presença cada vez mais forte, como se estivesse sendo observada por centenas de olhos invisíveis. O corredor parecia se estender infinitamente, e as sombras nas paredes pareciam se mover, como se tivessem vontade própria. Clara respirou fundo e seguiu em frente, cada vez mais desconcertada, mas também mais determinada a entender o que estava acontecendo. De repente, uma risada fraca e distorcida ecoou pelo corredor, vindo de algum lugar à frente. Clara parou imediatamente. A risada era baixa, quase abafada, mas carregada de malícia. Ela sabia que não estava sozinha, mas também não conseguia identificar a origem do som. Era como se fosse uma risada do próprio hospício, zombando de sua tentativa de escapar. Ela sentiu o medo invadir seu peito, mas não havia mais volta. Ela tinha que continuar. Seguindo o som da risada, Clara se viu diante de uma grande porta de madeira que estava parcialmente aberta. A risada parecia vir de dentro, mas ao mesmo tempo, não havia ninguém visível. Clara hesitou por um momento, mas a curiosidade venceu. Ela empurrou a porta com a mão trêmula, e o que viu a fez parar no lugar, com os olhos arregalados de terror. A sala estava repleta de espelhos quebrados e no centro, uma cadeira de rodas velha estava parada, voltada para a parede. Clara se aproximou cautelosamente, a sensação de algo estar prestes a acontecer a fazendo tremer. Mas o que ela viu refletido nos pedaços de vidro a fez congelar. O reflexo não era o dela. Era uma figura pálida, com os olhos opacos e vazios, olhando fixamente para ela. Ela deu um passo para trás, mas os reflexos continuaram a observá-la. Era como se o próprio hospício estivesse refletido nos espelhos,
mostrando-lhe aquilo que estava se escondendo nas profundezas de suas paredes. A figura nas sombras estava se aproximando, mais rápido do que Clara poderia processar. Seus olhos estavam fixos nela, e a sensação de estar sendo devorada pela escuridão tomou conta de sua mente. Clara tentou gritar, mas sua voz não saía. Ela sentiu uma pressão em seu peito, como se a própria sala estivesse tentando esmagá-la. A risada voltou, mais alta agora, e Clara viu a figura se mover de dentro do espelho, como se tivesse se desprendido da parede. Ela tentou fugir, mas suas pernas estavam pesadas, como se estivesse presa a algo invisível. A figura avançou em direção a Clara, sua presença quase tangível, e foi nesse momento que ela entendeu. O hospício não queria apenas prendê-la. Ele queria que ela se tornasse parte dele, que ela se tornasse uma das almas perdidas que ali habitavam. O hospício estava tentando transformá-la em um reflexo de seus próprios pesadelos. Com um esforço final, Clara se desvencilhou da pressão que a prendia e correu em direção à porta. Quando finalmente saiu da sala, o eco da risada ainda reverberava em seus ouvidos. Ela não sabia por quanto tempo continuaria a correr, mas uma coisa estava clara: ela não poderia escapar do hospício. O hospício não a deixaria ir. Clara não sabia mais o que fazer. A escuridão ao seu redor parecia ter ganhado vida própria, apertando-se contra ela a cada passo, tornando sua fuga uma ilusão. O hospício estava em silêncio, mas Clara sabia que isso não significava que estava segura. Era o tipo de silêncio que precede algo muito pior, como se o lugar estivesse esperando por ela, se preparando para a última etapa de seu jogo macabro. Ela andou pelas longas galerias do hospício, cada passo ecoando como um trovão no vazio. O ar estava carregado de uma tensão palpável, como se a própria atmosfera estivesse reagindo à sua presença. Clara sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia identificar o quê. O hospício a estava levando até o fim. E ela sabia que não seria mais a mesma depois disso. No fundo do corredor, uma porta se abriu lentamente, sem fazer um som. Clara se aproximou, sua lanterna tremendo em sua mão. O que ela viu do outro lado a fez quase perder o controle. Era uma sala idêntica à primeira em que havia estado, mas com algo de muito errado. As paredes estavam cobertas de sangue, e no centro, uma figura humana estava deitada, com os olhos vazios e o rosto contorcido em uma expressão de dor eterna. Clara parou na entrada da sala, observando a figura imóvel, mas algo não estava certo. Ela se aproximou, e quando tocou a mão da figura, o que viu a fez engolir em seco. A figura não era humana, era ela mesma. Uma cópia exata de Clara, com os mesmos olhos, o mesmo rosto, a mesma dor. O hospício havia feito dela uma parte de seu maldito ciclo. O choque foi imediato. Clara recuou, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo ao seu redor se desfez. A realidade parecia se fragmentar, como se o hospício estivesse destruindo tudo o que ela conhecia. As paredes começaram a desaparecer, o chão se desintegrando, e o ar se tornou irrespirável. Clara sentiu sua mente se desintegrar com o ambiente, como se estivesse sendo absorvida pela escuridão. Ela tentou gritar, mas não havia mais som. Tudo o que restava era a sensação de ser consumida, de ser tomada por algo maior que ela, algo que estava além de qualquer compreensão. O hospício tinha vencido. Clara se tornou uma parte de seu ciclo eterno, uma alma perdida, condenada a viver dentro das paredes daquele lugar maldito. E assim, o hospício permaneceu, esperando por sua próxima vítima, sempre à espera da próxima alma a ser devorada. Não havia saída. Não havia escapatória. O hospício se alimentava daquilo que as pessoas mais temiam: o desconhecido, o invisível e o insuportável. E Clara,
Agora perdida para sempre, tornaria-se apenas mais uma lenda, um eco nas paredes que contavam histórias de terror. E o ciclo recomeçaria. Era uma noite fria e silenciosa quando Amanda Costa, uma psicóloga em busca de tranquilidade, decidiu se aventurar por uma trilha isolada na floresta próxima à sua cidade. Ela precisava de um tempo para si mesma, longe das pressões do trabalho e da rotina exaustiva. A quietude do lugar parecia ser o refúgio perfeito para descansar sua mente. Mas ela não sabia que algo a aguardava ali. Algo que mudaria sua percepção da realidade. A floresta, com suas árvores densas e sombras impenetráveis, parecia viva de uma maneira estranha. Amanda não se sentia ameaçada, mas uma sensação desconfortável a acompanhava. O farfalhar das folhas e os sussurros do vento eram os únicos sons que quebravam o silêncio, mas às vezes ela jurava ouvir algo mais. Algo que estava apenas à margem da sua percepção. Ela não sabia ainda, mas a floresta tinha segredos muito antigos, e ela estava prestes a descobrir um deles. Você está assistindo a essa história? De onde você está nos acompanhando? Deixe nos comentários. Eu adoraria saber. Mas antes que você continue, saiba que o que Amanda está prestes a enfrentar pode não ser fácil de entender ou de acreditar. Aguente firme, pois a história vai te prender até o último momento. Amanda seguiu sua caminhada, sem pressa, mas sentindo uma inquietação crescente. As árvores ao redor se tornavam cada vez mais altas e densas, bloqueando qualquer sinal de luz que pudesse vir da cidade. Ela se sentia desconectada, perdida em seus próprios pensamentos, mas algo em sua intuição dizia que não estava sozinha. O vento parecia carregar vozes, murmúrios que se entrelaçavam com os sons naturais da floresta, fazendo sua mente trabalhar para desvendar o que estava acontecendo. O cenário parecia tranquilo, mas Amanda não conseguia se livrar da sensação de que algo a observava. Ela tentou se concentrar, forçando a lógica a afastar os pensamentos de medo. Psicóloga de formação, ela acreditava firmemente no poder da mente e da razão. Mas à medida que avançava pela trilha, a sensação de estar sendo seguida se intensificava. A princípio, ela tentou ignorar, mas algo no ar estava diferente. Algo que sua mente não podia compreender de imediato. Quando Amanda parou para descansar, sentou-se sobre uma pedra, retirando sua mochila e respirando fundo para relaxar. O som do vento em suas orelhas parecia mais alto, mais nítido, como se o mundo ao seu redor tivesse se concentrado nela. Foi então que ela viu algo. Lá, ao longe, um vulto se movia entre as árvores. Não era um animal, nem uma pessoa. Era algo indefinido. Algo que se movia sem fazer barulho, como se estivesse fundido com a floresta. Amanda se levantou rapidamente, seu coração acelerando. Não queria acreditar no que tinha visto, mas seus olhos não mentiam. Ainda tensa, ela decidiu continuar seu caminho, ignorando a estranha sensação que parecia tomar conta de seu corpo. A floresta era vasta e cheia de caminhos entrelaçados, mas Amanda estava determinada a explorar cada pedaço. Ela não imaginava o que estava por vir, mas sua mente racional a impelia a seguir em frente. Ela se lembrou das palavras de seu terapeuta. Às vezes, enfrentar o desconhecido é o primeiro passo para entender a si mesma. Ela estava em busca de respostas, e aquela trilha parecia ser o lugar onde ela poderia encontrá-las. De repente, o vento parou. A floresta ficou em completo silêncio. Um silêncio profundo e denso que quase se podia tocar. Amanda congelou no lugar, o coração batendo forte em seu peito. Ela tentou respirar fundo, mas a sensação de que algo estava errado não a deixava em paz.
O silêncio durou mais do que ela conseguiu suportar, e então, de repente, o som de passos pesados, como se algo estivesse se aproximando lentamente, cortou o ar. Fique calma, Amanda. Ela murmurou para si mesma. Mas suas mãos tremiam. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas tudo dentro dela gritava para que ela fosse embora, que corresse o mais rápido possível. O medo, até então contido, agora era palpável. Algo estava se aproximando e não era algo que ela pudesse entender ou racionalizar. A presença se tornava mais forte, mais opressiva. Amanda olhou em volta, tentando identificar a origem do som, mas nada parecia se mover. A sensação de ser observada era insuportável. Algo estava ali, mas a visão não conseguia captar. Ela respirou fundo, decidida a enfrentar o que fosse. Afinal, não seria uma psicóloga, especialista no entendimento da mente humana, se não fosse capaz de controlar suas emoções e enfrentar o desconhecido. Ela continuou a caminhada, mas o medo ainda a perseguia. A sensação de estar sendo seguida estava mais forte agora. Não havia mais sombras amigáveis, apenas uma presença opaca, impenetrável. E enquanto a floresta engolia tudo ao seu redor, Amanda se perguntou se aquela busca por respostas não a estava levando para algo muito maior, muito mais aterrador do que ela jamais imaginara. Você também sente que algo está acontecendo aqui? Não vai querer perder o que vem a seguir. Continue conosco, pois você não vai acreditar no que está por vir. Amanda continuou sua caminhada, o som dos passos pesados atrás dela ainda ecoando na sua mente. A floresta parecia não ter fim, e a tensão só aumentava a cada passo. A sensação de estar sendo seguida se intensificava, como se algo estivesse cada vez mais próximo, observando cada movimento seu. O vento, que havia parado por um momento, voltou com força, sacudindo as árvores ao redor. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Como psicóloga, ela sabia que a mente humana era capaz de criar cenários aterrorizantes, especialmente quando se sentia insegura ou vulnerável. Mas em seu íntimo, algo a alertava. Essa não era uma simples ilusão. Algo estava realmente ali, algo que não poderia ser explicado. Ela não sabia o que era, mas estava começando a sentir que não estava sozinha naquelas sombras. Você já se sentiu assim, como se estivesse sendo observado sem saber por quem? Me conte nos comentários de onde você está assistindo essa história. É interessante saber quem está por aí, acompanhando tudo, como se cada um estivesse imerso nesse mistério. A trilha diante de Amanda parecia cada vez mais confusa, e as árvores estavam tão densas que ela mal conseguia ver à frente. A sensação de claustrofobia se instalava, como se a própria floresta estivesse se fechando sobre ela. Ela tentou ignorar, mas o som dos passos atrás dela não a deixava em paz. Agora, era impossível ignorar. Algo estava definitivamente ali. Ela parou novamente, forçando-se a respirar profundamente. O medo estava tomando conta de seu corpo, mas ela tentou resistir. Como uma profissional, Amanda sabia que a chave para enfrentar o medo era não ceder à ansiedade. Mas as sombras à sua volta estavam se tornando mais densas, mais opressivas. A floresta parecia respirar com ela, e ela não conseguia mais distinguir entre a realidade e as suas próprias emoções. Foi quando ela ouviu um sussurro tão baixo e abafado que, por um momento, ela pensou que fosse apenas o som do vento. Mas não era. O som vinha de dentro da floresta, como se alguém estivesse falando baixinho, chamando seu nome. Amanda olhou ao redor, tentando identificar a origem do som, mas tudo o que via eram árvores e sombras.
Ela não viu ninguém, mas algo em seu estômago dizia que ela não estava sozinha. O coração de Amanda acelerou. Seus dedos, que antes estavam trêmulos, agora estavam gelados. O som parecia se aproximar, como se a voz estivesse ficando mais forte. A sensação de pavor tomou conta dela, mas ela forçou seus pés a seguir em frente, ignorando o que parecia estar se movendo ao redor. Ela precisava sair dali. Precisava chegar até a cidade. Mas quanto mais avançava, mais o sussurro parecia aumentar. Estava cada vez mais perto, mais urgente. Ela queria correr, mas as pernas não respondiam. O medo agora se tornava palpável, e ela sabia que não poderia voltar atrás. Algo estava esperando por ela, e isso não era algo que ela pudesse controlar. A floresta a estava desafiando, e ela não sabia o que fazer para escapar de tudo aquilo. O sussurro parou de repente. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável, um silêncio tão profundo que parecia que o próprio mundo havia parado de girar. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e mais uma vez, a sensação de ser observada tomou conta de seu corpo. Era como se as árvores estivessem respirando, se movimentando lentamente, prontas para revelar algo terrível. "Quem está aí?" Ela sussurrou, mas sua voz se perdeu no vazio. Não havia resposta. Somente o som de seu próprio coração batendo descompassado, como se estivesse prestes a sair do peito. Amanda não sabia o que fazer. Ela sentia que estava perto de descobrir algo que poderia mudar sua vida para sempre, mas não estava preparada para o que poderia vir. Algo se moveu atrás dela. A sensação de ser seguida se intensificou. Amanda se virou rapidamente, mas não viu nada. A única coisa que ela podia ouvir era o som de seus próprios passos, mais rápidos agora, mais apressados. Ela sabia que não estava sozinha, mas algo impedia que ela visse o que estava realmente ali. Não perca o que vem a seguir. O que Amanda vai descobrir na floresta pode ser mais aterrorizante do que ela jamais imaginou. Continue conosco, e você verá como essa história vai se desenrolar. Amanda não conseguia mais controlar o pânico que tomava conta de seu corpo. A floresta, que antes parecia tranquila, agora se tornava um labirinto de sombras e sons que a desorientavam. Cada passo que ela dava era um peso em sua alma, e a sensação de estar sendo observada estava tão intensa que ela mal conseguia distinguir entre a realidade e seus próprios medos. O ar estava denso e frio, e ela sabia que algo estava se aproximando. O som dos passos pesados que a acompanhavam não cessava. Ela já não sabia se estavam vindo atrás dela ou se sua mente estava pregando uma peça. O medo a consumia, mas ela forçava a racionalidade a manter-se firme. Como psicóloga, ela acreditava que o medo era apenas uma reação natural do cérebro à incerteza. Mas nesse momento ela não tinha certeza de mais nada. O que estava acontecendo ali não podia ser explicado apenas pela psicologia. De onde você está acompanhando esta história? Deixe seu comentário, porque o que vem a seguir vai te deixar ainda mais tenso. Não vai querer perder o que acontece a seguir. Isso vai te prender, e você não vai acreditar até o final. Amanda olhou para trás, tentando ver o que estava seguindo seus passos. Mas nada. A sensação de ser observada não diminuía, ao contrário, ficava mais forte. O silêncio que preenchia a floresta era desconcertante, e ela não conseguia mais confiar em seus próprios sentidos. Era como se a floresta tivesse se tornado uma entidade viva, uma presença que estava ciente de sua existência e que se divertia com seu medo. O vulto que ela tinha visto anteriormente parecia ter desaparecido, mas agora, cada movimento das árvores, cada ruído do vento,
parecia ter uma intenção. Ela se sentia pequena, como uma criança perdida no meio de um pesadelo. O que estava acontecendo? Ela olhou ao redor mais uma vez, mas nada. O medo de que algo terrível estivesse à espreita não a deixava em paz. Ela não queria acreditar no que sentia, mas sabia que a floresta estava viva de uma forma muito mais ameaçadora do que ela jamais imaginara. Foi quando ela ouviu novamente. Desta vez, o sussurro estava muito mais claro. Amanda. Uma voz baixa e rouca, tão próxima que ela podia sentir o calor de sua respiração. Ela se virou rapidamente, mas não viu ninguém. O medo que tomou conta dela nesse momento foi tão intenso que ela mal conseguia respirar. A sensação de que algo estava se aproximando, mas que ela não conseguia ver, era aterradora. Ela não podia mais confiar nos seus próprios olhos. Ela correu. Sem pensar, apenas correu. Seus pés mal tocavam o solo enquanto ela se afastava da direção de onde o som vinha. A trilha à sua frente parecia se estender infinitamente, como se a floresta estivesse brincando com ela, tornando-se mais vasta e sem fim a cada passo. Mas o sussurro, agora mais forte e urgente, parecia segui-la. Amanda. A voz ecoava em sua mente, não apenas em seus ouvidos, mas em seu interior, como se algo tivesse invadido seus pensamentos. Ela não sabia mais onde estava. Não sabia mais o que era real. O que Amanda não sabia é que o que estava sendo chamado não era apenas ela. A floresta tinha um interesse muito maior. Algo sombrio e antigo estava se aproximando, algo que aguardava pacientemente por uma alma disposta a se perder ali, para nunca mais voltar. Amanda não sabia, mas aquele seria o momento em que tudo mudaria para sempre. O pânico foi crescendo dentro dela, e ela olhou para trás mais uma vez esperando ver alguém ou algo. Mas, em vez disso, ela viu apenas sombras que pareciam se mover com uma vontade própria. O medo aumentava, e Amanda sentia suas pernas fraquejando, sua mente perdendo a capacidade de compreender o que estava acontecendo. Ela sabia que não poderia escapar. Algo a aguardava, algo que ela não conseguiria enfrentar sozinha. Ainda assim, a voz continuava a chamar seu nome, cada vez mais alta, mais clara, e sem mais forças para lutar, Amanda se viu paralisada. Sua respiração acelerada misturava-se com o vento que, de repente, voltou a soprar. O ar estava gelado, mas dentro dela, um fogo queimava, uma sensação de desespero que a consumia a cada segundo. A floresta estava prestes a revelar seu segredo mais sombrio, e Amanda, sem saber, estava prestes a descobrir qual seria seu destino. Não vá embora. O que acontecerá a seguir vai mudar tudo para Amanda. Você não vai acreditar no que está prestes a acontecer. Fique com a gente até o final. Amanda estava parada no meio da floresta, o corpo tremendo de medo. Ela não sabia mais o que pensar. A sensação de estar sendo observada era quase palpável. Cada sombra parecia ter vida própria. Cada árvore se movia lentamente como se estivesse prestes a engoli-la. O vento que antes trazia alívio agora parecia sussurrar palavras ininteligíveis, e o som de passos ainda ecoava ao seu redor, como uma ameaça constante. Ela tentou se convencer de que tudo aquilo não passava de uma alucinação, que sua mente estava apenas pregando peças devido ao medo, ao cansaço. Mas a voz, aquela voz sussurrando seu nome, estava tão real que Amanda não conseguia mais racionalizar. Não era possível que tudo fosse fruto de sua imaginação. Não. Algo estava ali, à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. Você está acompanhando até aqui? Está ficando cada vez mais estranho, não é?
Deixe um comentário e me diga o que acha dessa história. Ah, e aproveite para se inscrever, porque o que está por vir vai te deixar sem palavras. Não perca! Com os olhos arregalados, Amanda tentou encontrar alguma saída, mas tudo ao seu redor parecia igual. O caminho que antes parecia simples e claro, agora era um labirinto de sombras e escuridão. As árvores pareciam se fechar sobre ela, como se a própria floresta estivesse tentando impedi-la de escapar. A sensação de que algo estava vindo por trás dela, ficando cada vez mais próximo, era insuportável. Ela virou-se mais uma vez, tentando ver algo, qualquer coisa. Mas não havia nada. Apenas as sombras que se moviam de forma estranha. Seu coração batia acelerado, seu corpo estava exausto, mas ela sabia que não podia parar. Se parasse, se cedesse ao medo, ela não conseguiria sair dali. Era como se a floresta tivesse um poder que a fazia não querer deixar ninguém ir embora. Aquela sensação de ser observada estava em cada respiração, em cada batida do seu coração. Ela olhou para o céu, mas as copas das árvores cobriam completamente a luz da lua. O escuro era absoluto. E no meio de tudo isso, Amanda sentiu que uma presença estava atrás dela, algo tão antigo quanto a própria terra. O medo não era mais apenas psicológico, era real, palpável, e a presença em seu pescoço só aumentava. Ela não sabia o que fazer. Se corresse, sabia que estaria apenas fugindo do inevitável. Se ficasse, também sabia que não sobreviveria. Amanda fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar, tentando lembrar da sua formação como psicóloga, tentando controlar a situação. Mas a sensação de que algo a estava cercando era inescapável. Ela não conseguia mais controlar a ansiedade que tomava conta de seu corpo. E então, uma voz mais forte, mais clara, sussurrou em seus ouvidos. Você é minha. Amanda deu um salto para trás, o corpo inteiro paralisado pelo terror. Ela olhou freneticamente ao seu redor, mas não havia ninguém. O medo se apoderou dela como nunca antes. Ela estava sozinha, mas não estava sozinha. Algo ali a estava observando, algo que sabia seu nome, algo que a estava chamando. Ela não sabia o que fazer. A floresta parecia ter se tornado um pesadelo, um campo de caça. Ela sentia que a qualquer momento, algo a agarraria e a levaria para as profundezas daquele lugar. O que Amanda não sabia era que a floresta não queria apenas matá-la. Ela queria sua alma. Algo estava à espreita, aguardando o momento certo para reivindicar o que de direito era seu. Amanda tentou correr novamente, mas suas pernas estavam pesadas, como se a própria floresta estivesse dificultando sua fuga. As árvores pareciam fechando cada vez mais a passagem, como se a própria natureza estivesse conspirando contra ela. O som de passos agora vinha de todos os lados, e ela sabia que não conseguiria escapar por muito tempo. A presença estava cada vez mais perto. O medo, antes algo vago e indefinido, agora tinha um nome: a floresta. E naquele momento, Amanda sabia que não importava o quanto corresse, não importava o quanto tentasse lutar. Ela estava presa. A floresta havia escolhido sua próxima vítima, e ela não tinha mais para onde fugir. Agora, tudo o que Amanda podia fazer era esperar. Esperar que a morte, ou o que quer que fosse, chegasse. E ela sabia, sem sombra de dúvida, que o que estava por vir seria algo que ela nunca esqueceria, algo que mudaria sua vida para sempre. A floresta não estava apenas a caçando, estava esperando por ela, pronta para revelar sua verdadeira face. E não se esqueça, o que vem a seguir será ainda mais aterrador.
Não perca, porque você não vai querer ficar de fora do final desta história. Fique até o último segundo e descubra o que Amanda vai enfrentar. O silêncio foi interrompido por um estrondo distante, algo como um trovão, mas sem a chuva que normalmente o acompanharia. O som reverberou através das árvores, fazendo Amanda tremer ainda mais. Ela parou, olhando para os lados, tentando identificar a origem do som. Mas nada. Só o vento, que agora parecia mais pesado, como se a floresta estivesse respirando com ela. A sensação de que algo a observava estava mais forte do que nunca. Amanda sentia os olhos em sua nuca, fixos e penetrantes. Não eram olhos humanos. Eram olhos de algo antigo, algo que não pertencia a esse mundo. Ela deu um passo, e o som dos galhos quebrando sob seus pés soou ensurdecedor. Mas ainda assim, o silêncio logo voltou. A cada passo, a floresta parecia se fechar ainda mais, e ela estava começando a acreditar que jamais sairia dali. De onde você está assistindo? Deixe seu comentário e aproveite para se inscrever. Eu sei que você não quer perder o que vem a seguir. A história está tomando um rumo inacreditável, e você precisa estar aqui até o final. Amanda sentiu uma dor profunda no peito, uma pressão insuportável. Sua respiração estava difícil, e sua mente começava a se emaranhar em pensamentos desconexos. Ela precisava sair dali. Mas onde estava a saída? A floresta parecia ter se tornado um labirinto sem fim. Não importava para onde ela olhasse, as árvores pareciam a observar. Sempre o mesmo padrão, a mesma paisagem. Ela estava sendo enganada, perdida no próprio medo. Mais uma vez o som dos passos pesados. Mas agora, algo estava diferente. Não eram apenas passos. Eram arrastos. Algo estava se arrastando na floresta, indo em direção a ela, deixando um rastro invisível de terror. Amanda não se atreveu a virar, mas sabia com toda a certeza de seu ser que o que fosse estava vindo. À flor da pele, ela sentia a proximidade daquilo e estava se preparando para encarar o que fosse. O medo tomou conta de seu corpo. Seus pés estavam grudados ao solo, mas sua mente a forçava a continuar. Ela não sabia o que aconteceria se ficasse ali, mas também não sabia o que aconteceria se corresse. As árvores que antes pareciam ser sua única opção, agora pareciam ter se tornado as suas maiores inimigas. Elas se aproximavam dela, seus troncos parecendo formar uma muralha que a aprisionava. A voz, novamente. Amanda. Agora era como se estivesse dentro de sua cabeça, uma presença tão forte que não se podia ignorar. Ela fechou os olhos com força, mas a voz não parava. Era como se fosse a própria floresta, falando diretamente com ela. A sensação de que algo antigo e malicioso estava se alimentando de seu medo era inescapável. Amanda não sabia mais em quem confiar. Ela estava sozinha. Ou será que não estava? Ela deu um passo para frente, sentindo o chão ceder um pouco sob seus pés. O som das folhas secas debaixo de sua bota ecoou de forma estranha, mais forte do que deveria, como se o som estivesse sendo amplificado. Ela olhou ao redor novamente e, dessa vez, sentiu como se estivesse sendo observada por mais do que uma presença. Algo estava ali, entre as árvores, observando com um olhar implacável. Ela gritou. Não tinha mais controle. O medo, a dor, o desespero a dominavam. Ela sabia que algo horrível estava prestes a acontecer, mas ainda assim, não conseguia mover-se. Seu corpo estava em estado de pânico, seus músculos paralisados. Ela sentiu os olhos sobre ela, sentiu o ar ao seu redor mudando, ficando mais denso, mais pesado.
Algo estava prestes a revelar sua verdadeira forma, e Amanda não sabia se estava preparada para isso. A floresta a cercava, mas ela sentia que não era apenas a floresta. Algo mais estava ali. Algo com olhos vermelhos. Algo que não pertencia a este mundo. Amanda não sabia o que fazer. Seu instinto de sobrevivência gritou para que ela corresse, mas algo dentro dela a impedia. Era como se a floresta estivesse se alimentando de seu medo, atraindo-a para dentro, para uma armadilha de terror que ela não conseguiria escapar. Não vá embora. Fique aqui e veja até onde Amanda vai. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você já imaginou. Você não vai querer perder, acredite. Fique até o último segundo. Amanda sentiu o ar ficando mais denso, quase como se fosse possível tocá-lo. Seu peito se apertava com cada respiração, e ela sentia que o tempo estava se esvaindo lentamente. O medo a envolvia como uma prisão invisível, e ela sabia, no fundo de seu ser, que não havia escapatória. A floresta tinha se tornado um labirinto sem saída, e o que a caçava estava muito mais perto do que ela imaginava. Ela ouviu um som baixo e arrastado, vindo de trás de si. Algo se movia entre as sombras, sempre acompanhando seu passo. Amanda girou rapidamente tentando capturar uma visão do que estava ali, mas o que ela viu foi ainda mais aterrador. As árvores, que antes pareciam inofensivas, agora se inclinavam para ela, como se fossem gigantes prestes a esmagá-la. Não há escapatória. A voz sibilante repetia em sua mente. A sensação de que algo não humano a estava perseguindo se intensificava a cada segundo. Amanda não sabia se estava ficando louca, mas não podia negar o que sentia. Algo antigo, algo maligno estava observando, esperando para atacá-la no momento certo. Ela precisava fazer algo, mas a paralisia do medo a impedia de pensar com clareza. Se você chegou até aqui, saiba que o que está por vir será ainda mais impressionante. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever. O que vem a seguir vai tirar o seu fôlego. Não perca! Amanda tentou seguir em frente, mas algo estava errado. O chão abaixo de seus pés parecia ceder. As raízes das árvores agora pareciam se esticar, tentando segurá-la, puxá-la para o fundo da terra. Ela sentiu os dedos de algo frio, não humano, tocando sua perna. Com um grito abafado, ela tentou se soltar, mas as raízes estavam firmemente presas ao seu tornozelo. O pânico a tomou por completo, e ela sentiu a pressão de sua respiração, cada segundo se tornando mais difícil de suportar. Ela estava sendo puxada para baixo para algo que não era da terra, mas que ainda assim parecia com ela. Amanda se debateu, sentindo a sensação de ser engolida por uma força invisível, algo que estava há muito tempo escondido, esperando pacientemente por alguém como ela. O som de passos arrastados se intensificava, mais rápido, mais perto, e Amanda sabia que se não conseguisse se libertar, seria a próxima a desaparecer naquela floresta maldita. E então, algo aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a escuridão, e Amanda se viu imersa em uma bruma brilhante que a envolvia. O ar que antes estava pesado e impenetrável agora parecia mais leve, e ela sentiu uma energia pulsando em seu corpo. O medo que antes a dominava foi substituído por uma sensação estranha de calma, como se algo a tivesse protegido naquele momento. Mas não durou muito. A luz se apagou e tudo ficou em silêncio novamente. Ela sabia que algo estava se aproximando, mas não conseguia mais distinguir se era real ou uma ilusão. A floresta, agora mais densa do que nunca, parecia esconder todos os seus segredos em sombras profundas.
Cada passo de Amanda parecia ecoar, e a sensação de que ela estava sendo observada não cessava. Ela não podia parar. Algo a estava empurrando para frente, como se estivesse sendo guiada para um destino inevitável, um destino que ela não poderia mais evitar. E no meio daquela escuridão implacável, Amanda se deu conta de que a floresta tinha um propósito para ela. Não era apenas um labirinto, era uma prisão. E ela era a próxima prisioneira a ser capturada. E Amanda ficaria eternamente presa ali, esperando a próxima vítima para fazer-lhe companhia.